Oi, Boa noite, boa noite. Tudo bem? Eric. Tudo bem? Será que nós Primeiramente, vamos... eu queria agradecer você novamente de ter aceitado um convite aqui da Curiosamente para fazer mais uma live. Que Sim, corra tudo bem. eu que agradeço a confiança. Tomara que hoje a gente se acerte na conexão, né, Dani? Para quem está chegando agora, a gente fez uma live sobre depressão um tempo atrás com a Érica e teve um problema aqui no Instagram, muita gente entrando. E E aí a gente precisou ir para o Facebook, mas a gente espera que hoje a gente consiga ficar por aqui mesmo na live inteira. O pessoal está entrando, Érica, boa noite, a Maria Boa Alice. noite. Boa noite, Tem o pessoal, Ivo. apertem aí o coraçãozinho para chamar esse coraçãozinho aí do lado. Chama o pessoal para a live. Eu não sabia, descobri há pouco tempo. Ah, Então é? Dá ele para avisa, chamar? é, então faz aparecer para as pessoas que a gente está ao vivo. E é um Ah, assunto legal. tão importante hoje que a gente vai falar, né, Érica? Que é Muito de importante. interesse mútuo, um interesse assim para todas as pessoas, né? Sim. Setembro Amarelo, né? Foi o mês, eu estava começando a falar enquanto eu estava aqui sozinha ainda. Setembro Amarelo é o mês que foi considerado, né, elegido para ser o mês de prevenção ao suicídio. Sim. E, E é uma e a campanha doutora que vem Érica. crescendo bastante, né? Nos últimos anos, né, uma campanha criada pela ONU e que nos últimos anos a Associação Brasileira de Psiquiatria encampou, a CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, né, essa entidade encampou, o Conselho Federal de Medicina, enfim, e cresceu, uma campanha que vem crescendo muito nos últimos anos, né, para orientar a sociedade sobre um assunto tão importante, tão desconfortável, né? Difícil de falar e a tendência da sociedade, das pessoas é fugir dos temas difíceis, mas nós precisamos falar, né? Precisamos falar. Eu queria te agradecer o convite de novo. Eu estudei para falar bastante esse tema, né? Porque é um tema muito complexo, é um tema que a gente precisa revisar de tempos em tempos, né? Embora no cotidiano do psiquiatra, eu dou plantão aqui no Hospital das Clínicas da Unesp, sou supervisora de residentes. A gente Então, deixa eu é o apresentar nosso direito, né, a cotidiano, doutora né? Érica Camus. Deixa eu te apresentar direito. A doutora nada para falar de um tema tão complexo, tão importante. Ninguém melhor do que a doutora Érica Camargo, médica psiquiatra aqui da cidade de Botucatu, interior de São Paulo, médica na Unesp, né? No Hospital das Sim. Clínicas da Unesp, médica no consultório dela particular. Então, uma pessoa de um gabarito que eu dispenso comentários, né? E nada melhor do que a Érica para falar sobre esse assunto, né, Érica? Não. Então, eu te agradeço de novo. E você sabe, para a gente começar, eu fiz uma enquete lá no Instagram, aqui no Ah, que Instagram da legal. loja, Ah, perguntando assim, quantas pessoas, sim ou não, você já pensou em tirar a própria vida, olha, né? que legal. E Uhum. eu fiquei impressionada que 32% das pessoas, sim, já Sim, passaram esse pela pensamento já cabeça passou pela cabeça. o Sim, pensamento de tirar a própria vida. sim, E sim, 68% não. Então, eu achei um número significativo, sim, né? sim, E até queria começar perguntando para você como andam os dados, sim. assim, a incidência do suicídio aqui no Brasil. Tá. O que nós temos de informação? Aumentou, diminuiu? Sim, então, na verdade, a Como é que gente tá? não. Bom, primeiro a gente precisa saber por que que essa campanha toma corpo, né? No mundo, a gente tem registrado atualmente quase 1 milhão de suicídios por ano, tá? No mundo. No Brasil, existe o registro de até 12 mil suicídios por ano, certo? Pode não parecer relativamente a outros países, devido à proporção do Brasil, um número tão grande, mas em termos absolutos, 12 mil pessoas por ano, né? É um número significativo. Enquanto a gente está fazendo essa live, que vai durar uns 40 minutos a 1 hora, no Brasil é como se, em média, uma pessoa a cada 40 minutos cometesse suicídio. Então, uma pessoa nesse nosso tempo aqui
vai tirar a própria vida, vai encerrar a vida dessa maneira tão trágica, tão triste, né? Então é um assunto muito sério, né? A gente precisa falar sobre a prevenção do suicídio, né? Não só falar sobre o suicídio, mas eu acho que iniciar o título como a prevenção, né? Porque existe, sim, a gente tem dados e alguns fatores identificáveis que nos ajudam a prevenir. E para isso, não precisamos ser médicos, necessariamente psicólogos, psiquiatras, né? Ou profissionais da saúde mental. Toda a sociedade precisa ter conhecimento, né? Se a gente pensa que ao longo da vida, cerca de 20% das pessoas vai sofrer de um quadro de transtorno mental, e que no suicídio existe uma alta relação com transtorno mental, então todos estamos envolvidos, né? Acho que todo mundo aqui que está assistindo essa live já ouviu falar de alguém, ou conhece alguém, ou passou por esse sofrimento com um ente querido, um familiar, né? Está cada vez mais próximo, a gente tem escutado mais, e realmente, Dani, você perguntou se tem aumentado, né? Nesse momento de pandemia, a gente precisa pensar que a gente tem tudo para aumentar os transtornos mentais, né? Já se sabe, a Organização Mundial de Saúde já falou, já levantou que no Brasil é o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Até 10% da população tem transtorno de ansiedade no Brasil. É o segundo no mundo em transtornos depressivos. Na América geral, de uma maneira geral, é o primeiro em quadros depressivos. Então, assim, somos um país com mais chance de transtornos mentais, somos um país com muita pobreza, com desigualdade social, né? Numa situação de vulnerabilidade, de desemprego ou de teletrabalho, que mudou a rotina de todo mundo, está todo mundo em casa, né? Então, assim, com certeza, com mais miséria, com mais sofrimento, com condições de moradias ruins, né, na maioria dos brasileiros, e com a privação da liberdade. Então, se sabemos que já temos um risco maior, estamos vivendo nesse momento, certamente temos mais risco de adoecer psiquicamente e de cometer o suicídio, tá? Porque o suicídio está intimamente ligado, 90%, 96% dos suicídios, isso é estatisticamente já foi levantado, tem que ter um transtorno mental. Tá? Está envolvido em uma doença mental. Então, o suicídio é um assunto médico. Nós estamos falando de doenças mentais, né? Nós estamos num mundo onde está cheio de palestrante, de coach, de blogueiro. Todo mundo dá um Google e domina um assunto, né? Mas esse é um assunto que tem que ser debatido por toda a sociedade, mas que os profissionais da saúde diretamente envolvidos, eles têm que ter essa obrigação de informar, né? Acho que é um ato que não é só profissional, é um ato de solidariedade, humano, de fé, de fé. Humanidade. Que tristeza, né? Só quem transita perto disso, né? Quem já perdeu pessoas por suicídio, eu não só como profissional, eu já perdi um amigo de infância por suicídio, e a gente sabe o quanto isso é dilacerante, né? Para quem fica, e que são os sobreviventes do suicídio, né, que a gente fala, e que tristeza, né, esse desfecho, né? Sim. E falando em prevenção, que eu acho que a gente está aqui, e falar ainda é o melhor remédio, né? Tem esse slogan aí que a gente da campanha também, né? Falar é o melhor remédio para prevenção, né? O que você nos traz aí, né? Você já encheu a bola aqui no começo da live, falando assim, a gente tem que falar de prevenção. Então, a gente está aqui com várias pessoas, eu estou vendo psicólogas entrando, colegas entrando, as mães entrando na nossa live, outros profissionais da saúde entrando na live, que eu sei. Então, todos nós, enquanto sociedade, né? Quais são esses índices de prevenção que a gente tem que saber, conhecer, todo mundo? Partindo do pressuposto que
algumas das causas, assim, suicídio é muito complexo. Se a gente fosse entrar muito a fundo, né? Tem questão filosófica, religiosa, histórica, assim, a gente marcaria 1000 lives de suicídio e não ia esgotar esse assunto. Questões ligadas a questões socioeconômicas, à pobreza dos países, ao desespero, tudo isso está associado. Mas, é assim, primordial é saber que suicídio, para 99%, quase 96%, tem que ter uma doença mental. Não é do nada, né? Não é do nada. Entre os transtornos mentais, o mais comum é a depressão. Mas outros transtornos mentais também estão envolvidos. Então, o transtorno do humor bipolar, que é uma depressão também, a esquizofrenia, o transtorno de substâncias e o do uso de substâncias, né? Não só a dependência, mas como também o uso nocivo, o uso abusivo. E alguns transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, né? Então, a gente, sabendo que o suicídio está intimamente relacionado a ter um transtorno mental, os pilares de prevenção é detectar o transtorno mental e tratar precocemente, certo? Sim. E aí todos estamos envolvidos, né? Quantas pessoas aqui já sabem, olha, eu estou vendo que fulana não está bem e ela não quer buscar ajuda, né? Então, até que ponto nós do lado percebendo, dependendo da nossa relação, né, podemos ajudar. Outra coisa que é um pilar também da prevenção é o fortalecimento dos vínculos, né? A gente sabe que aquelas pessoas, os indivíduos que têm vínculos frágeis, e vínculos assim, os vínculos primários, os vínculos de família, mas também sua rede de amigos, trabalho, comunidade religiosa, amparam as pessoas que são mais solitárias, as pessoas que são desempregadas, as pessoas que... Tá bom. Tá mexer na câmera aqui. Opa. Vamos lá. Ele quis ajudar e tirou. Você me viu? Você sumiu a favorita. Então. Estamos aqui. Tava perfeito. Ele estava preocupado, achando que estava torta a imagem. Que eu tenho um assessor de câmera aqui. E aí, então, e aí, sabendo que pessoas com vínculos frágeis, pessoas solitárias, pessoas que estão desempregadas, também têm uma chance maior, então nós temos que também fortalecer esses vínculos. Nós temos que estar atentos às pessoas em nossa volta. Nós vivemos num mundo onde escutamos pouco as pessoas, de fato, né? Ouvimos e não escutamos, e estamos nos relacionando cada vez mais superficialmente. Esses são 2 pilares importantes. Mas é importante falar, quando a gente fala de suicídio, que suicídio tem causas multifatoriais, tem uma trajetória muito complexa e nem todos os fatores vão estar no nosso controle. Tá? A gente sabe de casos de suicídios em que a pessoa, por exemplo, tinha um transtorno mental, tinha uma família supercontinente, não estava numa fase pior da doença, tá? Vinha estabilizada, tinha vínculos, mas num ato impulsivo, num ato de desespero, cometeu suicídio, né? Eu acho que eu falo isso porque isso nem tudo vai estar no controle. Mas se existem todos esses fatores identificáveis, a maioria a gente pode identificar sim, embora exista um perfil, tá? Tá? A gente precisa também falar disso porque quem está envolvido com esse perfil sofre muito, né? Quando a gente fala que os fatores são identificáveis, são na maioria. Na maioria. Não é garantia, não é garantia, mas precisamos Você está falando né? isso, né, Érica? Que apesar da pessoa, às vezes, ela está em tratamento, ela está com o médico, ela está em terapia, ela tem uma família, sim, e não tem realmente como garantir 100%, porque acho que até existe um perfil
de uma doença ou de um impulso Sim. mais acentuado, Sim, sim. né? Existe um risco maior, por exemplo, as pessoas que sofrem de depressão têm uma chance, se a depressão, os quadros são mais, quando são mais graves, de ter pensamentos suicidas, né? E até Sim. tentativas ou até cometer o ato, né? Então o risco é maior. Nas depressões em que o componente de ansiedade é muito intenso, o risco é maior. Pessoas que têm muita instabilidade emocional, que são muito impulsivas, o risco também é maior. E quando a gente é psiquiatra, psicólogo, e está cuidando de uma pessoa com um transtorno mental, com um quadro depressivo, a gente precisa avaliar muito essa questão da capacidade que essa pessoa tem de ter esperança. Que de repente a pessoa está muito mal numa depressão, mas ela nutre esperanças de melhorar, ela nutre esperanças de ver um filho crescer, por exemplo, dentro da rede de vínculos dela, ela tem expectativas. E a gente precisa saber identificar essa sensação de desesperança. A gente fala que quanto mais forte a desesperança, quando o paciente não vislumbra a saída, a gente tem que estar Sim. atento e encaminhar essa Sim. pessoa o mais breve possível para um tratamento, para uma unidade de saúde, para um psiquiatra. E aí a gente precisamos estar próximos e precisamos escutar, né? É delicado falar disso, as pessoas ainda têm dificuldade. Eu me lembro quando um professor de medicina me ligou há uns anos atrás, que ele acolhia alguns alunos, e ele me falou: Érica, eu tô com uma aluna aqui que veio desabafar algumas coisas comigo e eu não sei, eu tô achando que ela vai cometer suicídio, o que eu faço com ela? Falei, você conversou? Ela se abriu com você? Ele falou, ela me procurou. Eu falei, poxa, ela confiou em você para falar, escuta, você pode falar, perguntar ativamente para ela se ela pensa nisso. Não, as pessoas têm a ideia de que se eu perguntar para uma pessoa se ela pensa em suicídio, que isso vai dar a ideia, né? É muito diferente essa pergunta com acolhimento, com empatia, com interesse pelo sofrimento. É muito mais Uhum. eficaz. A pessoa se sente, poxa, é possível falar que eu penso, porque a pessoa, ela se Sem envergonha, vergonha. ela tem medo e ela não quer que o outro sofra, né? Ela não quer que o outro sofra. Então, mas perguntar genuinamente, perguntar com interesse, né? Escutar Sim. o outro, né? E isso faz diferença. Isso pode ajudar muito essa pessoa. E aí tem um limite também desse escutar. Quando escutar, como que você passa a confidenciabilidade dessa escuta, né? Já escutei isso muito de médicos, mas de residentes. E aí, ela me contou que pensa em suicídio, mas eu, como médico, tenho a confidenciabilidade do paciente. Como que eu vou chamar a família e avisar? Olha, sua filha tá mal, ela não, né? E ela tá pensando em suicídio. Mas aí eu falo, bom, a preservação da vida tem que estar na frente, né? Nesse caso. Então, falar sobre, escutar quem está em sofrimento, possibilitar um ambiente que essa pessoa se sinta é muito mais eficaz do que, ai, não pensa nisso. Sabe quando a pessoa começa a te falar um problema e Esquece você, isso, ai, deixa pra lá. mas isso é muito comum, porque é um assunto doloroso, é um assunto difícil. Então é muito fácil as pessoas minimizarem às vezes. E às vezes a queixa não vem clara, assim, olha, eu quero morrer. Mas assim, ai, eu não vejo mais sentido. Ai, para mim não tem mais graça. Eu podia dormir e não acordar mais. Essa fala, dentro de uma pessoa que você sabe que está, né, que tá mudando o comportamento, que está com sintomas depressivos ou que está em tratamento, é para ligar a anteninha e conversar com essa pessoa e oferecer ajuda e levar, muitas vezes, ativamente essa pessoa para um tratamento ou para conversar com o psicólogo que já atende ou com o médico que já atende e informar. Todos estamos envolvidos, né? Uhum, uhum. A gente está vivendo uma sociedade sozinha, né? A gente vê essa desesperança. Também nos jovens, né, Érica? Como é que você tem visto isso nos jovens?
Então, adolescente, adulto, jovem. tem um estudo americano, até comentei com você hoje à tarde, né? Eu tenho um estudo americano que mostra, que estudou, acho que mais de 100 mil pessoas e seguiu essas pessoas num período de 10 anos, entre 2005 e 2015. E mostra que existe um número muito maior, aumentou, sim, na população geral, o número de depressão é estável, mas o número a incidência de depressão em adolescentes e adultos jovens vem crescendo. Não se conseguiu identificar, o estudo não mostra qual é a causa, o que explica, né? Em medicina, de uma maneira geral, você identifica, mas as causas é mais complicado até você concluir. E mostra que isso que vem crescendo. O que a gente sabe dos jovens? Essa geração desses últimos anos aí, eles são muito mais ansiosos, eles têm uma alta habilidade nos streaming digitais, em mídias, mas eles têm uma dificuldade muito grande de expressar sentimentos, de reconhecer desejos, e aí entra muito mais a sua escuta, né? O que você escuta, né, Dani? Você está intimamente, quando atende esses jovens, eles são perdidos em reconhecer e identificar os seus sentimentos. Habilidosos ali, nasceram já com essa habilidade, né? A pulseirinha do Setembro Amarelo. Mas eles, então, assim, a família tem que estar muito atenta, né? Temos que estar muito atentos. Né? Eu vejo uma geração de desesperança, sem sonho, sem desejo. Sem projeto. Isso é muito triste. Sim, sem projeto de vida, sem sim. sonho, né? Sim. Eles estão, infelizmente, independente da classe social, Sim. né? Vejo uma geração robotizada ali nos likes, assim, ó, e que não para para pensar na vida, né? A resiliência é muito pequena, sabe? Não para para pensar no sonho. Mas é muito triste. Você sabe que eu discuto muito isso aqui em casa, até com o meu marido, essa questão, né, dos jovens, enfim, a gente... Que saco, né? A gente já tá falando dos jovens, porque a gente já ficou velho, né? Mas assim, um dia eu tava lendo uma frase que fala, até falei numa outra conversa que eu tive na escola, com um coordenador de uma escola aqui da cidade, do CEPA, que foi muito legal, que eu vi uma frase assim: essa juventude de hoje não respeita os mais velhos, não escuta. Essa frase quem escreveu foi Sócrates em 400 a.C. E a gente fala essa até hoje, né? Então, assim, pera lá, não é por aí essa geração nova. A questão é o seguinte: essa geração realmente é uma geração mais ansiosa e do vazio. Mas eu me pergunto muito, me questiono, a gente debate muito, eu sei aqui em casa, o que nós contribuímos para isso? Porque essa geração veio da gente, né? Não é? Veio da gente também, não é? Você entendeu? Então, assim, o que foi que levou essa juventude a ter uma capacidade muito frágil de resiliência, de lidar com a adversidade? Então, assim, me frustro, não quero, ai que dor. E é uma dor profunda, né? Os jovens que se cortam. Você vê que ele está sofrendo, é uma expressão de sofrimento. Mas, assim, não lidar com essa dor, né? Não, entendeu? Não transformar a partir dessa dor um conhecimento de si, né? Se aprofundar nessa angústia também, porque a gente pode crescer muito, a gente cresce muito nesses momentos. Mas existe uma dificuldade muito grande e aí é assustador pensar que já pensam em encerrar a vida. E aí pense nos jovens impulsivos, né? Nos mais ansiosos, olha que risco. E naqueles, então, que forem usar substância, mesmo que não necessariamente sejam dependentes. Então, se você tá ali, você tá vendo? Eu não tô nem falando de alguém com quadro depressivo grave, eu tô falando de um jovem, por exemplo, que começa a abusar de álcool, que tem uma personalidade mais impulsiva e que tem um quadro de ansiedade. Tá lidando com algumas frustrações, não necessariamente está em tratamento e pode cometer um suicídio, pode pensar no suicídio num momento até de intoxicação. Né? Então, assim, é muito complexo pensar em todas as trajetórias, né? Controlar todas as variáveis, mas, assim, tratar os transtornos mentais, identificar e fortalecer os vínculos,
eu acho que é o primordial e é tudo que se estuda e que se fala. Aliás, todos os manuais assim de suicídio do mundo são unânimes. É falar sobre suicídio previne suicídio. Mas falar de uma maneira que orienta, que conscientiza, né? Que acolha, né? Que acolha. Que Então, assim, se acolha o jornalismo vai dar... A gente não vê... Teve uma palestra que eu dei no ano passado, foi engraçado. Eu falei, vocês já repararam que na TV tem, por exemplo, aí durante a semana, a notícia quem morreu na Rondon, na estrada tal, mas ninguém passa no noticiário quem se suicidou. Você sabe por quê disso? Tem uma história aí, né? Publicitar o suicídio pode, de certa maneira, incitar aquela pessoa que está sofrendo sozinha, solitária. Mas não significa perde um gatilho, né? Exatamente. Não significa que a gente não tenha que informar, fazer campanhas, né? Uma coisa é eu publicar a carta de um suicida num jornal sensacionalista ou mostrar a cena, né? Como tem jornais sensacionalistas que mostram cenas de morte, mas não do suicídio. Isso é proibido, publicitar o suicídio dessa forma. Mas deveria ser obrigatório a gente informar, né, mais e com responsabilidade, chamando profissionais de saúde para falar sobre o tema. Tem crescido bastante essa campanha, tem crescido, ela se intensifica. Bem, né? Ela se intensifica. Por isso que nós estamos aqui também, nós estamos no dia 24 de setembro, mas estamos em setembro, e aí estamos quase no final, mas estamos aqui falando disso. Né? Resolvemos falar. E abrimos espaço na nossa vida para contribuir que isso tenha uma vazão das pessoas que estão nos escutando e depois vai ficar salvo para quem quiser ver de novo, convidar os amigos para falar sobre empatia, para falar de escuta, né? Que todos nós, independente da gente ser da área da saúde, do cuidado, como profissionais, você pode ver o seu amigo, o filho da sua amiga, porque às vezes a gente escuta assim, né? Do nada, estava tudo normal e puf. Sim, né? sim. Eu escuto muito isso, eu acho que você... Não sei por que aconteceu, quando acontece alguma coisa próxima, né? Do nada, estava tudo bem, né? E aí você só escuta um pouquinho da história da pessoa, você sabe que não está tudo bem. Né? Alguns casos não está tudo bem, existe uma negação até familiar de identificar, olha, estava doente, né? Uma dificuldade de enxergar e de aceitar, até por uma resistência das pessoas, por desinformação, de aceitar que depressão é doença, ainda temos isso hoje em dia. Né? A gente ainda escuta dentro do ambiente hospitalar, até médicos falando, essa daqui tenta várias vezes. Essa daqui vem aqui direto, ela tenta suicídio várias vezes, com desprezo. Mas pera lá. Uma pessoa que, de alguma maneira, precisa expressar o seu sofrimento, o seu sentimento, com várias tentativas de suicídio, existe alguma coisa muito disfuncional aí. Ela precisa de ajuda. E mais, existe um mito, existem vários mitos sobre suicídio, né? A gente poderia enumerar vários mitos, mas assim, um dos mitos que existe assim, quem tenta muito não comete. Mentira. Exatamente o contrário. A maioria das pessoas que comete suicídio teve várias tentativas. E essa ambivalência entre cometo e não cometo faz parte. Será que eu faço? Penso. Aí não. Tem alguns pontos que me seguram ainda na vida, tá? Então, existem alguns mitos. Um deles quer ver um mito? Melhor eu nem perguntar para ela se ela tá mal, conversei com uma pessoa, ela tá muito mal. Você perguntou como ela... Não, nem perguntei. Nossa, vai que eu dou ideia. Mentira. Alivia aquela pessoa que está sofrendo aquilo com aquela ideia de que, poxa, essa ideia não era tão absurda só da minha cabeça. Alguém olhou para mim, viu meu sofrimento e falou, olha, você pensa nisso às vezes? E ela poder se sentir acolhida nessa escuta e falar sobre isso. E aí é hora de parar e escutar. A escuta. Tem uma frase do Rubem Alves muito bonita. Eu anotei que eu sou péssima de gravar frases, mas é alguma coisa assim, que a fala, ela é boa depois de uma longa escuta. E é uma longa escuta que é um ato de amor. É algo mais ou menos nesse sentido. Eu vou achar essa frase.
Então, é saber escutar. Essas pessoas, existe também alguns dados que mostram que até quase 2/3 das pessoas que cometeram suicídio relataram em alguma consulta médica meses anteriormente que isso passava pela cabeça. Você faz lá registro de prontuário e tem lá relatado. Tá? Então, existem muitos sinais identificáveis que a gente precisa, né? É o que eu falei, existe aquele perfil que é menor, que é intempestivo, que é imprevisível, né? Que são aquelas pessoas que sofrem caladas, que ela até se mantém ali no trabalho, mas segurando um sofrimento, com poucas relações. Quem nunca conheceu alguém mais quietinho, mais isolado, mais no canto? Quem presta atenção nessas pessoas? Né? De uma maneira empática, né? Agora, Érica, nossa população está envelhecendo, né? Então, nós estamos vivendo, nós estamos já veinha, mas nós estamos vivendo mais. Vamos viver Graças a mais. Deus, né? Sim, sim. Quero viver. Também. Então, como é que tá essa população idosa? Como é Tentativa de que é o... suicídio em idoso é muito mais letal, né? Diferente dos adultos jovens que podem tentar, muitas vezes com métodos não tão letais, a dos idosos quando é para matar, né? Porque parece que, assim, geralmente idosos com doenças crônicas, doenças que têm dor, quadros com muita dor, dor crônica, com pouca rede de vínculo. Você sabe que eu me lembrei de uma cena, você falou disso, veio na minha cabeça, no começo da pandemia, e estava muito difícil essa coisa de ir para o mercado. Eu estava no mercado sozinha, fazendo mercado para meus pais, que eu fiz 3 meses, né, pela idade, e eu vi 2 velhinhas, pareciam ser 2 irmãs, sozinhas, fazendo compra, naquele mês, assim, que foi o mês que estava todo mundo apavorado. E eu fiquei pensando nisso, eu olhava, pegava as coisas para minha mãe e falava, será que não teve uma vizinha? Não teve alguém que poderia ter feito sabe, evitar... Mas eram 2 senhoras, assim, de uns 80 anos para cima, 2 velhinhas, se ancorando uma na outra, né? Sim. Entendeu? É o que eu estou falando dessa questão? Então, pensa na solidão Da dessas solidão, pessoas. né? E assim, o que Solidão. tem pela frente, né? Se a gente está vendo suicídio com um jovem que poderia, que não está vendo sair dali, mas tem vida para gastar pela frente, imagina um idoso que está com depressão, né? Que ele olha para frente, ele sabe que não tem muita coisa ali, está um sofrimento muito intenso. Mas sempre há saída para sofrimento, né? Sempre há Isso saída. me fez lembrar, você falou de frase, me fez lembrar um poema da Adélia Prado, mineira, que ela já escreveu. Aí eu vou falar uma besteira aqui, gente. Se alguém souber, eu não sei se ela está viva, eu acho que ela já morreu. Mas toda vez eu lembro dessa frase. E eu sei que ela escreveu já assim, tipo, com quase 80 anos. Mas não sei se está viva ou se não está. Não deve estar. Se alguém souber aí, se quiser falar, porque toda vez eu falo a mesma coisa, toda vez eu vou esqueço de procurar no Google. Mas Sim. ela fala uma frase assim no poema dela, né? Lá com quase 80 anos que ela escreve. Não importa o que passou. Eu tenho muito pouco de tempo. Agora eu quero aproveitar. Olha só. Né? Então, é uma poetisa, né? Sim, Que sim. bom seria se os nossos velhinhos pudessem, né? Também, não aqueles que estão adoecidos, tem um perfil, que nem você falou, né? Mais adoecidos, com dores crônicas, a solidão, né? Mas Com assim, que todos nós... aposentadoria baixíssima quando tem, pagando o aluguel com essa aposentadoria e comprando remédio, que é essa situação da grande parte dos idosos, né? Sim, Então, sim. realmente, imagine uma doença mental aí, né? Se não é um caldeirão ali para um suicídio, né? Então, tem um suicídio Agora, expressivo nos idosos, viu? Existe. E é subnotificado. Essa é uma coisa interessante que eu não falei no começo. É muito subnotificado. A gente está falando de 12 mil suicídios por ano, mas a gente tem muito suicídio que é assim, ó, tá lá no atestado de óbito, é intoxicação exógena. Mas o que é intoxicação exógena? A pessoa tomou um monte de comprimido. Qual é a causa morte? Tá lá, intoxicação exógena. Tá lá, politrauma. Pessoa, causa da morte, politrauma, mas espera lá. Ela jogou o carro contra a parede. Você entendeu? Você entendeu? sim, Então tem muito sim. isso, né?
E na pandemia é muito mais subnotificado, até dengue está subnotificada na pandemia, infartos, ficou tudo uma confusão, né? Tem um quadro infeccioso aí, você nem sabe se é uma pneumonia, se é SARS, se é, né, terra rápido, tem muita coisa Ai, que... alguém me respondeu, Débora, aqui. Obrigada, a Adélia Prado está viva. Ah, Ai, então, obrigada. obrigada. Tá vendo? A gente aprende bastante aqui. Obrigada. Então, assim, ó, Que bom. então, vamos pensar de novo, ó, perfil das pessoas. Então, doenças mentais, lembrar que identificar, para prevenção, então, identificar e tratar os transtornos mentais e identificar sintoma depressivo, porque embora o suicídio aconteça com vários transtornos mentais, a maioria é depressão, mas nas esquizofrenias, sim, eu já tive contato com um paciente que cometeu suicídio bipolar, esquizofrênico, deprimido, dependente de drogas. Mas, assim, no ato suicida, o que predomina são sintomas depressivos, tá? Então, assim, então, ter um transtorno mental aumenta a chance de ter mais de um. Isso é muito comum no dependente químico. Ele tem a dependência de drogas e tem um transtorno depressivo. E tem um transtorno de pânico, tá? Então, ter mais de um transtorno mental, características como impulsividade, ansiedade, labilidade emocional, portadores de doenças crônicas com dor, situações de vida de fragilidade de vínculos, de fragilidade socioeconômica, né? Junto de um transtorno mental. Então, você não estou falando de muitas variáveis, Variáveis, mas né? se a gente souber primordialmente identificar, orientar e conduzir essas pessoas a buscarem tratamento e fortalecer os nossos vínculos, e aí eu falo de fortalecer o vínculo não apenas com aquela pessoa que você sabe que está mal, que está sofrendo, com aquela pessoa que lá no seu trabalho, na sua repartição, você trabalha há 10 anos e ela é quietinha e muda lá no canto. Aí é o perfil dela. E você nunca teve o interesse em saber por que ela é tão quietinha, quem é essa pessoa. Porque tem muita gente, esse perfil não controlável, né? E aí a gente às vezes precisa ensinar empatia, solidariedade, olhar para o outro, né? Nós precisamos falar sobre isso. Precisamos fazer uma cartilha sobre isso. Olha que coisa, né? Vamos escutar o outro, né? Ô, Érica, e existe algum órgão, algum... O que tem aí de acesso às pessoas assim que não sabem aonde procurar, ou alguém que está escutando e Quer pedir não ajuda, sabe, sabe? quer pedir ajuda, não quer informar a família, porque está com medo que a família também se Sim, desestabilize com a notícia, mas quer sair dessa, aquele momento sim. de lucidez, O que né? inicialmente conversar com alguém, às vezes não necessariamente essa pessoa vai buscar um médico, mas, por exemplo, existe um papel fundamental já no Brasil do CVV. É um papel bastante importante. Eu não tenho nada direto, assim, trabalho com eles, mas tudo que a gente sabe dessa entidade são voluntários. Eles ficam 24 horas por dia, eles têm chat de atendimento, eles têm um número de telefone 188. São pessoas que geralmente são pessoas que perderam também entes queridos por suicídio, que se voluntariam para escutar, que tem muitas pessoas que precisam apenas ser escutadas. E assim, falar sobre um sofrimento, uma situação e ter alguém que te escute, né? Já pode aliviar muito, muito. E até ser um caminho para buscar uma ajuda se a coisa ficar... Essa pessoa pode até ali, o voluntário do CVV pode até te orientar. Na Associação Brasileira de Psiquiatria, lá no site, você encontra manuais também, guias de orientação. Hoje tem muita campanha, né? Mas assim, independente só desses órgãos, é aquilo que eu te disse, todos têm que se envolver, todos nós temos que prestar atenção, né? Nós recebemos esse impacto direto, até pelas nossas escolhas profissionais, né, Dani? Sim. Mas assim, Isso que eu ia te perguntar, como é que a Érica profissional, eu já sei, mas eu queria que você compartilhasse, né? Vivencia a atenção diária, porque você trabalha com transtornos mentais muitas graves. vezes graves, não são só leves, né?
E aí? O que a Érica, como é que a Érica profissional lida? Já aconteceu? Já aconteceu mais de uma vez de perder paciente por suicídio. Já aconteceu casos de perder paciente em uma situação completamente inesperada, intempestiva, no momento que a paciente estava num pico de lucidez, de estar em terapia, arrematando coisas da vida e está muito bem, e ninguém entender esse ato. Doentes com transtornos mentais mais graves, com esquizofrenia. Então, assim, é um impacto muito grande no médico. Aliás, não sei se você sabe, mas existem duas classes profissionais que mais cometem suicídio. São os médicos e os policiais. Né? Entre os médicos, os médicos e os policiais são as categorias profissionais que mais cometem suicídio. O médico trabalha com muita carga de pressão, né? Muita pressão no trabalho, muito sofrimento. E médico, de uma maneira geral, não cuida muito da saúde mental, não. Tá? Ainda tem aquela coisa do médico ser o sujeito do suposto saber de tudo, né? E imagina comigo não, e enfim, tem uma grande resistência de muitos médicos. Isso tem melhorado, mas ainda existe uma grande resistência em buscar ajuda. Algumas categorias profissionais dentro da classe médica, mas alguns grupos entre os anestesistas e algumas outras especialidades que têm mais acesso até a drogas letais. Existem alguns levantamentos que mostram índices maiores e precisaria ter mais discussão dentro desses grupos, inclusive, né? Falar sobre isso, debater. Você falou sobre a faculdade, né? Como seria importante, né? Ter redes de apoio dentro das universidades. Sim, tem crescido isso também, né? E do estudante de medicina, né? Tem um sofrimento muito grande de enfermagem, então já tem aqui na faculdade, foi uma conquista de muitos anos, profissionais contratados só para atender alunos. Na verdade, toda a faculdade deveria ter, né? O universitário é aquele indivíduo que sai do seu, né, do seu ninho. Né? Vai morar fora, né? Vai ter que assumir a vida e muitas vezes, né, nessa geração que nós falamos com essas características aí, que está mais exposto a drogas, substâncias, enfim. E, então, tem muito risco de adoecer psiquicamente. E então já tem algumas universidades, faculdades têm crescido esse serviço de atendimento em psicologia, né, e em até psiquiatria. E deveria ser obrigatório, né? Deveria ter acolhimento para todos os universitários e, enfim, não só universitários, né? A gente deveria ter acolhimento de saúde mental em tudo quanto é esquina, né? Ainda é muito pouco que a gente tem, né? A gente fala mais, a gente tem mais... A gente está caminhando, a gente está falando mais, mas ainda é muito pouco, né? É muito pouco. Ainda é muito tabu também, né? Ninguém quer olhar. O doente mental ainda é o invisível da sociedade, sabe? O doente mental grave é o invisível. E falando do impacto do que você perguntou, né? Eu não vou falar muito de mim, mas eu vou te falar, por exemplo, dos nossos residentes em psiquiatria aqui da Unesp, que já tive contato com alguns residentes que perderam os pacientes, né? E já fui essa médica mais jovem que perdeu o paciente por suicídio e que já sofri muito com isso e que precisei entender todo esse processo, porque a gente sofre muito, né? Essa sensação de culpa, o que eu poderia ter feito, que passa pela família, passa também pelo médico, por mais que ele tenha se cercado de todos, né, de todos os recursos que ele poderia, de todo o conhecimento. Mas existem situações realmente que não dá para controlar. Uma coisa que eu sempre falo para os residentes, olha, isso acontece com o profissional que se propõe a tratar de caso grave, né? Porque quem se suicida são os casos graves. Então, assim, não é qualquer um que abraça cuidar de um doente grave, né? A gente não pode esquecer disso, não é? Não é? Sim. Né? Sim. Então a gente acompanha o sofrimento da família, que são os sobreviventes do suicídio, que a gente fala, né? Um suicídio afeta, tem estudos que mostram até 6 pessoas podem adoecer a cada um suicídio, as pessoas envolvidas, né? É muito trágico e assim, não conseguir vislumbrar outra possibilidade, né? Para tudo tem saída, não tem saída para a morte, né? A única coisa que não tem saída é para a morte. Enquanto a vida, né? Então,
A gente precisa, de tempos em tempos, quando acontece uma onda de muito suicídio, sentar com toda a turma, reunir e acolher, e debater, e discutir. É bem É, triste. mas que bom que existem vocês, né? Sim, e vocês também, porque o bom psicólogo, ele sabe identificar isso, é ele quem faz o caminho de colocar aquela pessoa que acha que não, mas não tomar remédio, né? Eu venho aqui conversar com você e identificar isso, né? Os psicólogos identificar, pera lá, essa pessoa nutre alguma esperança, né? Não, ela não tem, ela não vislumbra esperança. Ela dá sinais, eu queria dormir, eu queria sumir, né? Explora isso, não tangencia isso. Não, a vida é bela. Não, como é que é isso de querer sumir? Né? Onde que você ainda quer ficar? Né? O que te mantém aqui ainda? Né? Sim, sim. E Você me falou de um. A gente achou que ia ser pouca a nossa live. Nós estamos falei que ia ser aqui há pouca. 50 minutos, Ai, né? já. Que nós vimos. E aí você me falou lá nos bastidores da tarde, você queria ler um texto. Eu quero. Eu tenho uma É? amiga, uma grande amiga que não é da área psi, mas ela ainda vai se tornar. Ela é veterinária, ela é professora universitária. E ela perdeu uma prima querida de 20 e poucos anos por suicídio há 2 anos. E perdeu alunos na universidade por suicídio, né? Quem quer? A gente tem visto muito suicídio em jovem. E ela colocou um texto, ela escreve muito bem esses dias no Instagram, e eu falei para ela, Raquel, ela mora em Ourinhos, eu falei, Raquel, eu vou ler o seu texto no final da nossa live, porque eu gostaria que nessa live o que ficasse, além de dar as informações, mas que as pessoas se conscientizassem que não é só para quem tem um doente na família, é sobre todos, né? É sobre todos, todos deveriam se envolver. E ela, de alguma maneira, ela escreveu um texto que fala um pouco isso. É um texto curto. Acho que a Universidade de Brasília publica um debate, ela é de Brasília, embora ela mora em Ourinhos, sobre discutir a saúde mental nos universitários, e ela escreve assim, que ela espera que esse movimento de discutir a saúde mental ganhe força para que os estudantes ganhem colo, apoio e escuta. No caso aqui ela está falando dos estudantes, né? Mas a gente está falando de todas as pessoas que sofrem. Para que as famílias entrem em sintonia com as universidades, para que esse assunto não seja sombra. Que se fale mais sobre a saúde mental dos nossos jovens. Os índices de autoextermínio andam alarmantes. Nessa semana que passou, uma garota estudante da Universidade de Brasília se jogou de uma caixa d'água dentro da própria faculdade. Assustador, nada fácil de entender. Mais uma pessoa cheia de sonhos que não conseguiu realizá-los ou que não teve forças, que não viu saída. Mais familiares dilacerados por uma dor sem tamanho. Ela encerra, não sou profissional da área de psicologia ou psiquiatria, mas esse assunto povoou a minha mente nos últimos tempos. Porque eu não posso pensar que não é problema meu. É sim, é problema de todo mundo. Já perdi 3 alunos para o suicídio. Já perdi familiares na faixa dos 20 anos para a depressão profunda. Meu Deus, daquelas que a família vai entrando no buraco gigante, perdendo as forças de tanto tentar uma salvação. Não podemos apenas lamentar. Não podemos achar que eles são problemáticos. E pronto. Não podemos apenas pensar que eles não têm habilidades para a frustração. Não se trata só disso. Nós falamos aqui, existem transtornos mentais, né? Não podemos pensar que é mimimi. Isso é simplista demais. A questão é mais profunda. Isso tem que parar de ser tabu. Precisa-se mesmo conversar, estudar. É preciso sair do lugar raso e preconceituoso do julgamento. E ela encerra falando que ela gostaria que a filha crescesse num mundo em que existe mais empatia, que a gente percebe mais o outro. Então, eu acho que é por aí que eu queria encerrar, né? Que a gente poderia encerrar também, né, Dani? Se você me permite, há um tempo atrás eu li do Contar do Caligares, que é um psicanalista, escreveu eu não sei se ele escreveu na Folha ou no Estadão, Escreve, não escreve lembro. na folha,
Da Casa do É na Folha, Saber. né? Acho que ele tem uma coluna na Folha. Eu gosto dele também. É. E há muito tempo, e já faz um bom tempo, ele dá uma entrevista falando sobre a felicidade, né? Que as pessoas vão atrás da felicidade. Então, a pessoa imagina que se ela tiver aquele carro, ela vai ser feliz. Se ela fizer aquela viagem, ela vai ser feliz. Porque a felicidade, ela só engloba o lado bom da vida, né? Então, a alegria, a festa, os sentimentos Bom, bons. sim. E nega tudo que é sentimento de verdade, os outros sentimentos. Uhum. E aí, quando perguntam para ele, enfim, ele vai dando exemplo. Se a pessoa imagina que se ela tiver uma joia, ela vai ser feliz se ela fizer a viagem. Se ela tiver aquele relógio, se ela tiver o cabelo liso, se ela tiver o cabelo crespo, Se eu estiver enfim. magra. Se ela tiver magra, ela vai Sim, ser sim, feliz. sim. Aí, Uhum. essa parte que me toca, pegou meu calo agora. Mas Aí, toca todo mundo depois da pandemia. aí o que que no fim ele fala, né? Que ele gostaria, que ele acha legal, né? Que esse negócio de felicidade é como se passasse um átomo assim e a gente pegasse. Mas é muito mais interessante quando as pessoas falam assim, eu quero ter uma vida interessante. Porque uma vida interessante não nega as frustrações, os medos, as angústias, as tristezas, as alegrias também, né? Sim, sim. As conquistas. Então, o que a gente possa desejar em terminar essa live hoje, né? Tentando cada um pensar em ter uma vida interessante. De você passar por um perrengue e passou. E poder olhar para trás e falar assim, putz, eu vivi isso. Mas eu tô Sim, aqui, deu certo. sim. Nossa, esse problema não deu certo do jeito, eu não consegui resolver isso do jeito que eu queria, mas aquele outro eu resolvi de uma outra forma, né? Nossa, eu não tô magra como eu queria, ai, mas ainda bem que existe o plus size. Mas não é só isso, não é só isso que me define como ser humano, né? Não é só Não, isso que me define, né? entende? A Sim, gente sim. poder. Eu tenho uma prima que me chama de Poliana, que eu sempre vejo o lado bom das coisas. Quando teve aí em Botucatu, né? Para quem tá de fora, teve aquela assalto lá que aconteceu, não sei o que, Tiroteio, teve né? tiroteio, é. Tiroteio, né? É, E é, aí né, a gente estava no grupo da família, estava até a Simone, no é. grupo das primas, Sim. e eu falei assim, bom, pelo menos, né, vai segurar um pouco o povo em casa na pandemia, né? Aham. Pelo menos segurou o povo por umas 24 horas, né, É, dentro de é. casa. E aí, assim, eu sempre acho que tem que ter, eu Ver o lado tenho bom, esse né? olhar, né? O lado Uhum. bom, né? Então, a gente possa viver um lado interessante da vida, né? E eu acho, Érica, eu acho não, tenho certeza, né? A live é um assunto denso, não deu para tomar cerveja hoje, né? Não, tomei E, água. mas que a gente possa encerrar todos nós aqui esta noite com mais esclarecimento, com mais. Eu saí daqui também, Érica, vou encerrar aqui, assim, me sentindo mais aliviada. Que bom, né? Que todo mundo está escutando, que tem como identificar. Não dá para ter garantia, a gente não tem garantia de nada, Sim, sim. né? 100%. Uhum. Mas Uhum. tem saídas, né? Sim, Existem sim. saídas para continuar tendo uma vida interessante, né? E eu Sim. acho que isso que vale. Então a gente precisa olhar para as pessoas e escutar. Queria te agradecer muito. Eu também queria Estamos batendo agradecer. quase uma hora aqui. Depois vai ficar Sim. salvo no IGTV. Vamos Tá ver se a gente legal. joga lá para o YouTube também, para a gente Esse não compartilhar. cortou, deu certo. Compartilhem. Eu quase bati no meu marido que quis arrancar aqui. Tá tudo certo. Eu falei, não, mas acho que tá dando certo, não mexe no celular, pô. Ah, mas tá bom, foi ótimo, Dani, foi ótimo. Espero que eu vou falando Muito muito do meio, obrigada. mas acho que deu para se pegarem o sentido de que depressão tem como a gente cuidar e ajuda. Existem dados que mostram que a gente consegue sim evitar esse desfecho tão trágico que é o suicídio, né? Existe prevenção, nem tudo é controlável, mas muitos fatores podem ser identificáveis. A gente já, né, já fechou assim uma boa informação que tem que ficar retida aí para todo mundo. E não É, é sobre todos nós, afeta toda a sociedade, né? sim, sim. Então, ó, a gente não podia sair em setembro sem essa. Sim. Obrigada mais uma vez. Obrigada a Você é você. convidadíssima para
para outras lives. Eu acho que na nossa saúde mental a gente tem muita coisa para conversar. Eles vão falar uma de Rubem né? Alves, de Adélia Prado. Ó, nós estamos poetisas aqui, ó. E nem Então, enxergamos, ó. nem lembrei da bons... frase, depois eu achei a frase aqui, olha que linda. Fala só é bonita, Quer ler, vai? ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É isso. E é na escuta que o amor começa. Acho que é por aí. É isso aí. É. Agora Então, eu li. para encerrar a noite, né? Uma Isso. boa noite para todo mundo. Um ótimo final de semana que está chegando. Tá? Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Obrigada Érica, a todos. muito obrigada. Mais uma Acabei de vez. ver meu tio. Sabe Tio Cuca. Tchau. Tchauzinho, então, Dani. Beijo, gente. Eu vou encerrar. Obrigada, viu? Adorei. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.